Que você abra a sua Bíblia, o livro de Neemias, no capítulo 1. Eu quero trazer uma reflexão para nós hoje. E eu sempre digo, as pessoas que me conhecem, que sabem da minha vida, sabem que eu gosto de pregar aquilo que eu vivo, eu gosto de falar das minhas experiências, de falar das minhas dificuldades, porque muitas vezes nós passamos para as pessoas a ideia do super. Não existe super. Assim como já foi cantado, como já foi falado aqui, o grande, forte, poderoso é só o nosso amado. Só Ele pode todas as coisas. Neemias capítulo 1. Glória a Deus. Neemias no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim: Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vos converterei a mim, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos a oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Senhor, obrigado por essa palavra. Deus, que a tua palavra, assim como diz o autor dos Hebreus, que ela é viva, eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisa da alma e do espírito, vai até na divisa das juntas e medulas. Senhor, que esta palavra, ela seja hoje como uma chave que possa ativar no nosso espírito aquilo que o Senhor hoje tem para este lugar. Senhor, estamos aqui como filhas do Senhor, ouvindo os comandos do Pai, ouvindo a voz daquele que era, daquele que é e que há de vir, aquele que é o nosso amado. Senhor, estamos aqui prontas para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. Que a tua palavra traga vida, que a tua palavra traga edificação, correção, exortação, consolo, direção, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o tema que foi me passado é o poder da mulher que ora. Talvez você pode perguntar, mas o que tem a ver o texto que nós lemos? O texto fala de um homem. Eu quero pegar hoje o exemplo de Neemias, que é citado na Bíblia como aquele que teve uma palavra
para reedificar os muros de Jerusalém. Os muros, ele representa muito, principalmente para essa cultura, uma cidade sem muros. Hoje em dia nós moramos em cidades onde existem casas que uma rua, às vezes mora na esquina, uma rua pertence a Belo Horizonte, a outra pertence a Contagem, a Betim. Nosso bairro, onde nós moramos, é o bairro Palmeiras, ele faz divisa com a cidade de Betim, a cidade de Contagem, Belo Horizonte. Não tem muros que cercam aquelas cidades. Mas, naquele tempo eram assim. Os muros serviam para proteger as cidades dos invasores, das pessoas que vinham para roubar. Então, toda a cidade era cercada. É como, imagina hoje um condomínio fechado com a guarita, segurança ali. Eram as cidades antigamente, com muitos muros altíssimos, portas para que guardassem aquela cidade. As pessoas não transitavam para lá e para cá a hora que queriam. Existia um momento que as portas eram fechadas e aquela cidade estava protegida. Mas quem conhece a história de Israel, não dá tempo de contar toda a história, mas o povo de Israel, o povo que foi prometido para Abraão, lá no capítulo 13 de Gênesis, quando o Senhor mandou que ele saísse de sua terra, de sua parentela, que o Senhor iria mostrar um lugar, começaria ali um povo, e assim aconteceu. Passaram-se os anos, onde o povo se voltava para o Senhor estava com eles. Quando o povo se rebelava, o Senhor trazia uma palavra, e assim acontecia sucessivamente. Como já foi cantado aqui a respeito da travessia no Mar Vermelho, o grande libertador de Israel, representando Jesus, que foi Moisés. E o povo então via tantos milagres, mas o povo se rebelava. Então, certa vez, o Senhor disse que aquele povo iria ser levado cativo para a Babilônia. Se você ler o livro de Jeremias, apesar do livro de Jeremias estar lá no meio da Bíblia, mas os livros da Bíblia não contam a história cronologicamente. Você tem que voltar lá e cá, olhando as datas. Então, se você ler lá no capítulo 25 de Jeremias, vai contar Deus falando através de Jeremias que o povo seria levado cativo, ficaria 70 anos na Babilônia. Isso de fato aconteceu. E esse homem que nós lemos a história dele aqui, o Neemias, ele nasceu já na Babilônia. Ali ele se tornou o copeiro do rei, um cargo de confiança. Não era qualquer um que se tornava o copeiro do rei, porque a função do copeiro era servir especificamente ao rei. Como as pessoas não tinham um poder de fogo como tem hoje, usava-se muito veneno para matar o rei, principalmente aquele que iria suceder o trono. Então, o copeiro, ele provava tudo, até a água que o rei ia beber, ele tinha que provar, esperava algum tempo. Se o copeiro não morresse, podia servir ao rei. Ou seja, ele era o cobaia, né? Apesar de ser um cargo de alta influência naquele tempo. Neemias então um dia pergunta para uns dos seus amigos que vieram visitar a Babilônia, porque ali era um ponto comercial. Então, pensa aí quando você vai precisar comprar alguma coisa assim, você não vai no seu bairro, você vai no centro de Belo Horizonte. Então vamos pensar mais ou menos assim, só para a gente entender um pouquinho a história. Foram lá, e Neemias então pergunta: como está o meu povo? Como está a minha cidade querida? Apesar de ele não ter morado nunca lá, mas o povo dele morava, pela tradição, ele sabia da história. E aí deram para ele uma notícia de que a cidade estava, como dizem hoje, em estado de calamidade. Estava numa grande miséria. As portas estavam queimadas, os muros estavam derrubados. E o povo que restou lá estava em grande miséria. Quando Neemias ele escuta essa notícia, ele disse aqui: eu ouvi. O que ele fez? Ele se calou, lamentou, chorou, jejuou e orou. E ali, o decorrer da história é lindo, porque ele encontra muitas dificuldades. Se você ler lá no capítulo 3, Neemias
No capítulo 2, ele chega diante do rei, e o rei percebe como ele era muito próximo ao rei. O rei percebe que ele estava muito triste. Fala: Neemias, você não está doente? O que está acontecendo? Ele disse: rei, como eu posso ficar feliz se a minha cidade, se o meu povo está em miséria? E o rei então pergunta: o que eu posso fazer por você? Ele disse: eu preciso ir lá. Quando ele chega lá, ele leva alguns homens de sua confiança, e quando ele chega, ele passa a observar o estado da cidade. Está lá no capítulo 2, versículo 12. Ele observa se realmente a notícia que ele recebeu é realmente do jeito que foi falado. E a partir dali, ele começa a traçar o plano, o projeto para começar na reedificação. A reedificação dos muros foi muito difícil. Por quê? Porque Neemias, ele não pôde contar com todos que estavam ali. Apenas 40 famílias daquelas que estavam lá foram ajudar, acreditaram na palavra que ele havia recebido. Eu não vou contar toda a história, porque não vai dar tempo de contar a história toda. Mas em 52 dias, eles conseguiram reedificar os muros. Glória a Deus. Eles trabalharam de uma forma que, mesmo diante da dificuldade, diante do inimigo, eles trabalhavam com uma mão e com a outra eles carregavam uma arma para se defender do inimigo. Tamanha foi a dificuldade de se reedificar aqueles muros. Agora eu quero trazer isso um pouquinho para nós mulheres, para que nós venhamos aprender com essa palavra hoje, dentro daquilo que foi proposto o tema: o poder da mulher que ora. Eu quero fazer uma pergunta agora para você, e eu gostaria que você pensasse, porque essa palavra ela veio de encontro ao meu coração. Como eu disse, eu gosto de pregar, eu gosto de ministrar aquilo que eu vivo, eu gosto de falar das minhas experiências, porque eu sempre digo que eu não acredito numa receita que alguém disse que ouviu de alguém. Eu acredito na receita que alguém falou assim: olha, fiz, deu certo, é assim que faz, então pronto. Nessa receita que eu acredito. A palavra é a mesma coisa. Eu não posso falar de uma coisa que eu nem sei como é que é. Eu preciso falar daquilo que eu vivi ou vivo e daquilo que o Senhor falou no meu coração. Glória a Deus. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer hoje para você é: o que você faz quando você recebe uma notícia ruim? Qual é a sua primeira reação quando você recebe uma notícia ruim? Quando você descobre, mulher, uma traição do marido, qual que é a primeira reação? Quando você descobre que o filho está matando aula, qual que é a sua primeira reação? Quando você descobre que a sua filha está namorando com aquele rapaz que você jamais gostaria que ela namorasse, qual que é a sua primeira reação? Quando você descobre que a sua melhor amiga, na verdade, não é tão amiga assim, o que você faz quando você descobre que aquela pessoa que você confia tanto, na verdade, não é tudo aquilo que parece? O que você faz? O que você faz quando você recebe a notícia de que o muro está derrubado, de que as portas estão queimadas? Qual que é a sua primeira reação? Eu vou dizer para você que 95%, vou salvar assim, 95% das mulheres, porque eu me incluo nessas e eu tenho aprendido com Jesus. Glória a Deus. A primeira reação é o quê? Desesperar. Colocar a boca no trombone e falar: não, eu não aceito isso. A gente tem um tal de não aceito. A gente tem um tal de eu não aceito isso. Eu posso falar sim com o inimigo que aquilo que ele está fazendo eu não aceito em nome de Jesus. Mas a primeira coisa que eu tenho que falar, e eu quero te dizer que hoje foi falado muito aqui sobre uma palavra: confiança. Confiança, eu costumo dizer que é uma palavra tão pequena, tão fácil de falar, mas na prática a coisa é diferente. Verdade. Na teoria é muito lindo, mas na prática, confiar e descansar são as coisas mais difíceis de se viver. Então Neemias, quando ele ouviu, ele fez o quê? Ele lamentou, chorou, jejuou, orou.
Mas ninguém viu Neemias desesperado, porque ele primeiro foi orar. Ele falou: eu orei ao Deus dos céus. E essa é a palavra, o poder da mulher que ora. Não é o poder da mulher que reclama. Não é o poder da mulher que murmura. Não é o poder da mulher que fala, que põe a boca no trombone. Às vezes nós temos umas desculpas de falar: mas eu tenho que ser sincero, eu não posso engolir tudo, eu não posso ficar calada. Você pode chorar, gritar, berrar, fazer o que você quiser na presença do Senhor. Por quê? Foi cantada uma canção aqui, que essa canção ela tem sido a canção da minha vida por muito tempo. Aquieta minha alma. Quando eu falo para as mulheres, algumas já aprenderam comigo, que eu falo comigo mesmo. Quantas vezes eu olho para o espelho e falo: sossega, mulher, calma, aquieta a alma, aquieta. O Salmo 62 fala: aquieta-te, alma, dentro de mim, e espera em Deus. Eu tenho entendido que o nosso inimigo número 1 não é o diabo. Sabia disso? Nosso primeiro inimigo é a nossa alma, quando ela não está governada pelo Espírito Santo. Quando o nosso espírito não está conectado ao Espírito de Deus, a alma toma conta. E a alma, ela é emotiva. A alma, ela quer tudo para ontem. A alma, ela não descansa. A alma, ela não confia. A alma não ora. A alma não espera. Quando ela não está subjugada ao poder da palavra. Verdade. Por que Paulo fala tanto? Eu não sei entender isso. Por que Paulo fala tanto em andar no Espírito? Andar no Espírito, não andar na carne. E por muitas vezes nós pensamos que andar no Espírito é simplesmente você jejuar 24 horas, andar no Espírito é você viver de cara feia, você viver achando que a vida é horrorosa, que todo mundo tem que ir para o inferno, que tem que queimar todo mundo. Não, andar no Espírito é você andar guiada pelo Espírito de Deus. Você pode sorrir, você pode viver, você pode ser alegre, até porque a sua felicidade, a nossa felicidade, não vem do marido, não vem do filho, não vem do emprego, não vem do ministério. Nossa felicidade vem de Jesus. Isso é ter paz. Ter paz não é ausência de guerra. Ter paz é descansar e saber que a vitória é daquele que persevera. Isso é ter paz. Então a primeira reação nossa é falar, quando na verdade a nossa primeira reação é analisar, falar com Deus: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, eu descobri isso aqui. Foi o que Neemias fez. Ele falou: Senhor, a cidade está, os muros totalmente derrubados, as portas estão queimadas. E aí, Senhor, o que eu vou fazer? E para Neemias ter tomado a decisão de ir até lá, acredito que ele teve uma palavra. E quando ele teve uma palavra, ninguém parou aquele homem até chegar no seu objetivo. Uma mulher que acredita no poder da oração, ninguém para essa mulher. Porque ela acredita que Deus, Ele vai fazer. Ela acredita que o impossível vai acontecer a partir do momento em que ela acreditar. Aqui, lê comigo. Capítulo 2, versículo 20. Você que está com sua Bíblia aberta, diz assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Olha a palavra que ele tinha. O Deus do céu nos fará prosperar. Sabe por que ele disse isso? Chega na tua casa, leia. O livro de Neemias é fantástico. Chegaram para ele 2 homens, disseram para ele assim: vocês estão ficando malucos? Como que vocês vão reedificar esse muro? Isso é muito tempo, é muito difícil, gasta muito material, é muita mão de obra. Vocês não levam jeito para isso. Ele falou: o Deus dos céus nos fará prosperar. O Deus dos céus nos fará prosperar. O poder da mulher que ora é esse poder aqui, ó. Não vem dela. O apóstolo Tiago, ele diz assim, que a língua, ela é um pequeno membro do corpo. Lá no capítulo 3 de Tiago. Que pode
é como uma faísca de fogo que incendeia um bosque inteiro. É um pequeno membro do corpo que pode lançar a alma no inferno. Gente, como é difícil para nós mulheres essa palavrinha, se calar. Gente, para uma mulher se calar é a coisa mais difícil que tem. Eu digo isso por mim. Nós gostamos de falar. Nós queremos falar. Nós precisamos falar. Precisamos falar. E aí, alguns psicólogos dizem que é 10.000 palavras por dia, outros abaixam um pouquinho para 8. Mas enfim, mulher gosta de falar, que seja 1.000 palavras, é muita coisa. Vamos gastar essas palavras em oração? Imagina só uma mulher gastando as suas 10.000 palavras, 8.000 palavras, 5.000 palavras em oração. O que pode acontecer quando nós oramos? Meu amigo. O que pode acontecer? Foi encenado um teatro aqui de mulheres que oraram, de mulheres que acreditaram e confiaram no Senhor, e elas fizeram história. Qual que é a história que você quer construir lá na sua casa? Qual que é o legado? Provérbios capítulo 14, versículo 1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que é derrubar com as próprias mãos? Sabe o que é derrubar com as próprias mãos, irmã? É quando você vem num culto cheio de glória como esse, mas aí chega na sua casa, seu filho não está lá e você espera ele até a hora dele chegar de madrugada e falar: não tem jeito mesmo com você, hein? E aí? Está derrubando com as próprias mãos. Ou você acredita ou não acredita. Irmãos, não tem meio termo com Deus. Glória a Deus. Não tem meio termo. Eu acredito, mas a gente já derrubou tudo. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você confia ou você não confia. Verdade. Não dá pra gente falar: eu acredito, mas Deus me conhece. Claro que Ele te conhece. E você se conhece. Tem uma frase que ela tem ficado muito no meu coração. A frase que o apóstolo Paulo diz: examina o homem a si mesmo. E quando fala homem, não está falando do sexo masculino, está falando do ser humano. Examina-te mesmo. Quando eu me conheço, fica mais fácil de eu falar para Deus: Senhor, isso aqui não consigo. Senhor, eu não consigo. Senhor, isso aqui é demais para mim. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta mais desse casamento. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu não dou conta mais desse filho. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu não dou conta mais desse emprego. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu não dou conta mais dessa situação. Eu preciso do Senhor. É falar com Ele. Sabe o que diz Mateus capítulo 6, versículo 6? Sabe o que diz? Entra lá pro teu quarto, vai lá no secreto, fecha a tua porta. Teu pai que te vê, que te ouve, vai te recompensar. Quando ele está falando de secreto, entrar pro quarto, não está falando que eu não posso orar alto, não está falando que eu não posso chorar. Ele está falando de intimidade. Ele está falando de intimidade. Orar, posso orar a altura que eu quiser, a altura que eu achar melhor. Cada um tem um jeito de orar, cada um tem um jeito de se expressar. Está falando de intimidade, porque quarto fala de intimidade. Fechar a porta está dizendo: para de contar para a vizinha, irmã. Para de contar para a vizinha que o marido está com outra, ou que o marido não está dando nada em casa, que o marido não te dá nenhuma calcinha. Para com isso. Para de abrir a boca e falar, porque aí você não está confiando no Senhor. Confia ou não confia? Para de postar no Facebook, para de mandar para lá e para cá. Manda face a face com o Pai. Amém. Vai lá pro secreto, fala com Ele, Ele vai te recompensar. Tempo dele, na hora dele vai acontecer. O poder da oração, irmãs, é tão extraordinário que hoje em dia mulheres gastam vários recursos que tem, principalmente as que tem mais, para engravidar, e algumas nem conseguem.
E desde há muitos anos, muitos mil anos atrás, como foi Ana, uma mulher que era estéril, só através da oração ela teve um filho, ela deu ele ao Senhor, depois teve mais. Verdade. Sara, que também foi falada aqui, era estéril, Raquel e tantas outras que nós lemos na Bíblia pelo poder da oração. Verdade, meu Deus. O poder da oração, ele vai muito além do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Meu amado. Mas nós precisamos orar e confiar. Orar e confiar. A mulher, ela é tão especial para Deus, eu digo assim, que Deus ele colocou em nós uma sensibilidade maior do que colocou no homem. E essa sensibilidade não foi colocada à toa, só para você, é o meu sexto sentido. Não é o sexto sentido. É algo que o Espírito Santo, quando ele é ativado em você, funciona perfeitamente. Mas eu preciso colocar isso em prática, é lá no meu secreto. Primeiro eu falo com Deus. Irmãs, eu não estou dizendo que eu não posso contar com uma amiga que eu acredito que vai orar por mim, vai me ajudar, porque nós precisamos de ter amigos. Alguns mais chegados, outros nem tanto, mas nós precisamos de amigos. Não estou dizendo que eu não posso falar. O que eu estou dizendo é, fale primeiro com Deus. Neemias, quando ele foi sondar ali o problema da cidade, ele não pegou um megafone e falou: olha, eu sou copeiro do rei, eu vim aqui fazer, por quê? Pensa comigo, ele era um homem importante. Se ele chegou ali, com certeza muitas pessoas estavam observando esse homem aí. Talvez ele tinha parentes, com certeza, porque os judeus eram tudo família. O que Neemias veio fazer aqui? Veio acompanhado, veio com carta de liberação do rei. O que ele veio fazer aqui? Com certeza muitos curiosos estavam ali. Mas ele foi sondar primeiro o lugar, para depois ele projetar o que ele iria fazer. Quando você receber uma notícia ruim, ou talvez você já recebeu, não soube o que fazer, vai lá para o teu quarto e fala: Deus, irmã, seja sincera com Deus. A gente tem uma mania de fazer a oração do Pai Nosso. Eu já copiei, então eu já sei como é que ora, amém. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo 139? Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor te conhece, Ele já sabe. Então, como eu disse, cada um ora do jeito que quer, do jeito que achar melhor. Mas deixa eu te ensinar aqui uma receita que tem funcionado muito comigo. É você chegar diante de Deus, falar: Deus, ora para você mesmo. Fala: Deus, essa mulher aqui, ela é assim, assim e assim. Mas não fala as suas qualidades, não fala os seus defeitos para Ele. E eu preciso do Teu Espírito Santo que aperfeiçoe isso em mim. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, quando ele orou, falou para o Senhor que ele tinha um espinho na sua carne. Ele falou assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então pronto. Senhor, mas eu não dou conta de perdoar. Conta para ele, fala: Senhor, eu não dou conta. Deus, isso aí é demais para mim. Eu vou precisar que o Senhor faça isso dentro de mim. Senhor, eu não dou conta disso, mas o Senhor dá. Esse é o poder da oração. Porque aí você vai testemunhar aquilo que você está vivendo. Nós temos muitas vezes, é bom ouvir testemunhos, eu amo ouvir testemunhos. Mas melhor ainda é viver esses testemunhos. Glória a Deus. Como diz aquela canção da cantora Eixla, o milagre sou eu. É tão bom receber milagre, não é? Mas sabia que para o milagre chegar, as suas possibilidades têm que acabar? Porque senão não é milagre. Senão não é milagre. É mérito. E Deus dá inteligência para o ser humano exatamente para isso. Para planejar, como Neemias planejou. Não, nós vamos fazer assim. O inimigo está atacando. Não, peraí, Deus, o que eu faço agora? Não,
beleza, estratégia do céu, vamos fazer assim, e aí foi. Para chegar no momento do milagre, é quando as nossas forças acabam. Então para de falar para o teu filho, para o teu marido, para quem quer que seja, você não tem jeito mais, eu desisto de você. Fala para Deus, fala: Deus, eu não dou conta mais, mas o Senhor dá. O Senhor pode, o Senhor vai fazer, porque eu acredito que o Senhor vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que as coisas vão começar a funcionar. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Porque se você começar a ser sincera com Deus e falar: Deus, eu não dou conta disso. Porque muitas vezes queremos passar uma imagem de super. Nós não somos super. Nós somos seres humanos. Somos mulheres de carne, de osso. Mesmo sendo cheios do Espírito Santo, nós ainda somos de carne e osso. Só quando Jesus voltar teremos um corpo glorificado, mas ainda somos de carne e osso. Não é pecado chorar, não é pecado falar: Deus, eu não dou conta. Não é pecado chegar e falar: Deus, eu menti hoje. Senhor, eu menti, me perdoa. Dar nome ao pecado é falar: Deus, hoje eu fiquei irada com o pastor, hoje eu fiquei irada com a pastora, aquilo que ela fez eu não gostei. Deus, me ajuda a perdoar, eu preciso chegar. Senhor, o Senhor viu que eu menti? Eu falei que eu não fui no culto por causa disso ou daquilo? Senhor, o Senhor viu que eu menti? Falei que eu não fui trabalhar, que eu estava passando mal, mas na verdade eu estava com preguiça. Deus, o Senhor viu eu falando que, mandando meu filho falar que eu não estava, mas na verdade eu estava. Deus, o Senhor viu isso? Olha como é que eu sou miserável. Deus, o Senhor viu isso? O Senhor viu que eu falei com o marido que eu estava passando mal, mas na verdade eu não queria nada, que eu estava cansada? Deus, o Senhor viu isso? Quando nós falamos com Deus, mas quantas vezes eu já cheguei diante do espelho e falo: Deus, o Senhor sabe qual que é a minha vontade, não sabe? Deus, o Senhor sabe qual que é a minha vontade, não é? É de matar aquela pessoa. Mas eu não posso fazer isso, Deus. Então me ajuda a ser mais tolerante, me ajuda a ser mais paciente, me ajuda a ter mais domínio próprio. Irmãs, eu me lembro uma vez que uma mulher lá no bairro, ela começou a fazer tanta fofoca da minha vida. E essa mulher começou a falar tanta coisa, agredindo até a minha moral. E aí um dia a pessoa ligou pra mim e falou: olha, ela falou assim, 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 assim de você. E essa mulher, ela vivia na minha casa. E aí, quando o Espírito Santo começou a afastar ela de mim, ela começou a falar muitas coisas. Irmãs, eu ia sair naquele dia. Eu entrei para dentro da minha casa, eu tranquei a minha casa, porque a minha vontade era ir na casa dela, era dar na cara dela. Por mais que eu ia apanhar, porque ela é bem maior que eu, mas a minha vontade naquele momento era de ir lá. Eu falei: Deus, o Senhor sabe qual que é a minha vontade agora? A minha vontade é de, Deus, é de fazer um barraco na porta da casa dela e falar tudo que eu sei. Mas Deus, eu sei que eu não posso fazer isso, então me ajuda. Irmãs, e eu chorei diante de Deus, falei: Deus, me ajuda, porque Senhor, eu não sou santa, santo é o Senhor, e a minha vontade agora é essa. Falei tudo para Deus que eu estava com vontade. Falei: Deus. E aí depois que eu chorei bastante, o Espírito Santo consolou meu coração, passou. Não demorou muitos dias, Deus levou ela na porta da minha casa para me pedir perdão. E ela me falou coisas até que ela tinha falado que eu nem sabia. Ela falou: eu falei isso, eu falei aquilo, eu falei... Como eu já estava, eu já tinha entregado tudo nas mãos do Senhor, eu ouvi e falei: eu te perdoo. Hoje nós conversamos e passou. Glória a Deus. Mas se naquele dia eu tivesse saído, eu tinha jogado tudo fora, tinha talvez até ido presa, nós duas, não é? Porque mulher, quando começa a brigar, misericórdia. Então, irmãs, essas são algumas coisas que muitas vezes nós não entendemos, não damos conta. Você não é obrigado a dar conta de tudo, porque a Bíblia fala que nós somos aperfeiçoados nele. O que ele disse para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Querida, você não vai ser perfeita nunca sem Jesus. Verdade. Ah, mas eu sou uma mãe perfeita, eu sou uma esposa perfeita. Mentira, não é. Verdade.
Nós só somos perfeitas em Deus, porque Ele nos aperfeiçoa. E é quando eu sou sincera com Ele, através da oração, Ele me torna perfeita nele. Porque se eu largar da mão dele, irmãos, eu faço um estrago. Verdade. Eu preciso estar com Ele. Por isso que eu preciso ter intimidade com Ele. Glória a Deus, aleluia. As redes sociais, elas têm tomado muito nosso tempo com Deus. Verdade. Elas têm roubado muito nosso tempo com Deus. Sabe, eu falo que uma desculpa que nós não podemos dar para Deus é que nós não temos tempo de orar, que nós não temos tempo de ler a Bíblia. Porque nós temos tempo sim. Nós temos tempo. O problema é que nós aproveitamos o nosso tempo da maneira que nós queremos. Verdade, Deus. Da maneira que nós queremos. Então comece a adquirir esse poder da oração, falando diretamente com Deus. Deus pode usar alguém para falar com você? Pode. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus pode usar alguém para falar. Mas eu, antes de ouvir alguém falar comigo, eu preciso ouvir Deus falar. Verdade. Ah, pastora, mas eu não ouço. Talvez você está querendo ouvir. Tem uma música da Ludmilla Ferber que fala assim: nem que seja para ficarmos simplesmente a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Sabe, nós falamos tanto e às vezes não paramos para ouvir o Senhor falar. Deus, o que o Senhor quer? Você gosta quando seu filho chega para você e fala: mãe, eu preciso disso, mãe, eu preciso... Depois sai, vira as costas e vai? Não é bom quando ele chega e dá um abraço. Às vezes não fala nada, só dá um abraço. E aí você fala o que você está sentindo, o que você acha dele. Não é? Assim também é o Pai. Assim também é o nosso amado. Sabe, eu aprendi com a pastora Fernanda, ela é lá de Santa Catarina. E ela fala que tem dia que ela não está a fim de orar. Eu falo: Deus, eu também. Mas aí ela fala: Deus, eu vou deitar aqui, vou fingir de morta. E aí, se o senhor quiser falar comigo, Pai, porque eu não estou com vontade de orar agora. Não estou com pingo de vontade. Porque minha carne não quer. Mas eu sei que eu preciso, então eu vou separar esse tempo. Me ajuda aqui. E aí, às vezes, é tantos afazeres, é tantas coisas. Eu falo: Deus, eu preciso do Senhor. Sabe quando começa a dar aquela sensação assim, parece que está faltando alguma coisa, e a gente pensa assim: ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ai, eu estou sentindo. Às vezes não é nada, amada, às vezes é só a saudade do Pai que o seu espírito está, que você está tão atarefada. Vai lá pro teu quarto, fala: Deus, o que está pegando? Vai acontecer alguma coisa? Se for, o Senhor me avisa, me ajuda, eu estou aqui. Porque às vezes não vai acontecer nada. Essa sensação é a saudade do Pai, é a saudade do lugar. Sabe aquela inquietação, aquela falta de paciência, aquela coisa ruim? É a falta do Pai. É a falta de deitar no colo dele e falar: Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu vou chutar o balde. Como diz lá o meu pastor, esposo da Ângela, está aqui comigo, esqueci de apresentar, né? A Ângela é a esposa do nosso pastor Roberto, a Maninha que está aqui, que é irmã também da Maria, da Val. Tem uma família grande aqui, né? Vou saber o nome de todo mundo, não. Então, como diz o nosso pastor, vou meter o pé porque não vai dar. Senhor, o Senhor precisa estar comigo. O Senhor precisa, eu preciso do Senhor, porque se o Senhor não me ajudar, Deus, eu não vou dar conta. Irmãs, o poder da oração é o que nós precisamos ter. Para finalizar aqui, Atos capítulo 1 e versículo 8, você não precisa abrir, mas Jesus ele disse para os seus discípulos assim: mas recebereis a virtude do Espírito, ou recebereis o poder. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele começa dizendo isso. E aí ele diz: vocês recebereis o poder e sereis o quê? Minhas testemunhas. Para que você testemunhe Jesus dentro da sua casa, do seu trabalho, na escola, para a sua vizinhança, para a sua parentela, você precisa ser cheio do poder de Deus. E ser cheio do poder de Deus é ser cheia
dele, porque é o poder dele, a dínamos de Deus, o poder em movimento. Então seja cheia desse poder de Deus, adquirindo esse poder lá no teu secreto, em oração. Eu tenho muitas coisas na minha vida que, se não fosse o poder da oração, tanto de outros por mim, oração da minha mãe, se não fosse a oração da minha mãe na minha vida, talvez hoje eu nem estaria mais aqui. E hoje, se eu tenho um casamento, se hoje eu sou casada de novo, é pelo poder da oração. Casada de novo com o mesmo marido. Amém? Um dia eu vou vir aqui para contar o meu testemunho. Eu fiquei quase 3 anos separada. Divorciei. Mas o Senhor restaurou meu casamento e hoje Deus tem trabalhado na vida do meu marido. Acredito que Ele vai trabalhar ainda muito mais. Então, acredite que a oração, ela tem poder. Mas não é aquela oração assim, Pai, faz isso. Senhor, faz aquilo. Lembra sua posição diante dele. Seu filho não manda em você, manda? Porque se manda tá errado, irmã. Pede a Deus para te dar autoridade. Quem manda na sua casa é você, depois do seu marido, né? O seu filho é você que manda. Deixa eu consertar isso aqui. Você vai falar, a pastora falou que eu que mando na minha casa. Não falei isso. Você manda do seu filho, depois do seu marido, tá? Primeiro é ele. Ah, mas ele não está na visão que Deus... Não é da sua conta, mulher. Não é da sua conta. Seu marido não está na visão de Deus, não é de sua conta. Você é esposa dele, você não é mãe dele, não. Pensa numa mulher que custou para entender isso, é essa que vos fala. Custei entender que eu não era pastora do meu marido, que eu não era líder do meu marido, que eu não era mãe dele, até porque a mãe dele faleceu e eu pensei que eu tinha que tomar o lugar da mãe dele. Não. Até eu entender isso, Jesus teve que nos separar para me entender que eu era esposa. Ah, Senhor, mas ele não está fazendo. Sabe um dia que o Espírito Santo falou isso comigo? A vida dele, eu que cuido. Igual foi cantado aqui. Eu cuido da vida dele, faz o seu papel. A gente gosta de colocar os versículos que é para o outro, não é? Irmãs, pensa num versículo que eu morria de raiva. E eu falava isso com Deus. Eu morria de raiva quando falava que eu tinha que ser submissa, quando eu tinha que me calar. Eu falava, por que eu tenho que me calar? Por que eu não posso falar? Por que eu não posso falar o que eu penso, o que eu sinto? Por quê? Não, Deus, isso é injusto. Eu falava era com Deus, irmãos. Deus, isso é injusto. Pensa quando eu estava separada, que eu abri a Bíblia, estava 1 Pedro 3. A mulher veio o marido calado. Eu falei, que bom, tem marido. Que bom, então não serve para mim. Aí de novo. Até que um dia eu falei, não, pera aí, deixa eu estudar esse texto. Por que esse texto? Deus só está mandando eu ler esse texto, por que nem marido mais eu tenho? Eu estou te ensinando, porque você vai ter seu marido de novo, você tem que aprender. Então, quando nós entendemos que o nosso papel, primeiro, é ser filha de Deus. Segundo, se você é casada, seja esposa do seu marido. Não mãe, não empregada, não secretária, não nada além de esposa. E aí, esposa inclui muita coisa, menos mãe. Então, ah, pastora, mas tem tantos anos que eu oro. Talvez seja por isso que até hoje ele não veio. Porque você está fazendo papel de juíza, de advogada, de promotora, de professora, de menos esposa que ora. Ora. Porque João 16:8 fala que quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você nunca vai mudar seu marido, você nunca vai mudar seu filho, sua filha. Mas existe um que pode. Ele sonda os corações. Ele conhece todas as coisas. E ele transforma através da oração. Separe um tempo para você orar. Crie objetivos de oração. Sabe aquele filme lá, O Quarto de Guerra? Já assisti 300 vezes. Toda vez que eu estou precisando de alguma coisa assim, eu vou lá. Porque quando você vê, fica mais fácil, né? É uma aula. Aprende lá com a irmãzinha. Não é? Quando a mulher, eu amo aquela parte, que a mulher fala assim, que não tinha tempo para orar. E ela, mas você tem tempo para brigar.
Gente, quando eu vi aquilo ali, eu falei, nu! Jesus, é verdade. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para brigar. Então vamos parar de brigar e vamos orar. Falei, deu certo. Então o poder da mulher que ora é esse poder. É aquela mulher que olha, tá tudo assim. Todo mundo fala, acabou, né? Ela diz, não acabou não. Existe um que pode. Ah, mas o mar tá terrível, o barco vai afundar. Não vai não. Porque o capitão pode até estar dormindo, mas ele vê tudo. Ele vê tudo e ele vai se levantar e vai acalmar. Então saia daqui hoje determinada. Se você até hoje não tem sido uma mulher que ora, uma mulher que já sentiu o poder da oração, saia daqui hoje determinada. Eu vou orar. Começa, escreve, faz um caderno, prega, da onde que você lembrar. Objetivos de oração. E aí, começa a estudar a Bíblia. Nos momentos que estiver difícil, fala, Senhor, o Senhor fala que eu tenho que me calar, então me ajuda. Pede a Deus uma estratégia. Tem uma pastora amiga minha que ela fala que ela criou a estratégia do copo d'água. Ela só anda com a garrafinha. Na hora que o marido faz alguma coisa que ela tem que falar, ela enche a boca d'água. Comigo não deu certo. Comigo não deu. Eu confesso que comigo não deu certo. Porque eu enchi a boca d'água, já teve dia que eu dava vontade de jogar na cara dele a água. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Jesus, me ajuda. Deus me deu outras estratégias. Então, peça ao Senhor a sua estratégia. Fala, Deus, o que eu posso fazer, Senhor? Me ajuda. Me ajuda. E aí, você vai começar a colher frutos da oração que você está plantando. Pastor, mas eu sou uma mulher que ora. Está orando com objetivo? Ora com objetivo. Começa a ter propósitos de oração. Faz lá uma lista dos seus propósitos. Não é pecado você fazer uma lista dos seus sonhos, daquilo que você precisa de resposta. Não é não. Não é você colocar Deus na parede, até porque ninguém dá conta de fazer isso. Não sei porque algumas pessoas falam que colocou Deus na parede. Não sei qual, mas dizem que colocou. Não dá. Faz uma lista. Comece a fazer orações objetivas. Senhor, e comece orando por você. Comece orando por você. Fala, Deus, o Senhor diz isso é sua palavra, mas eu preciso que isso aconteça em mim primeiro. Para de orar, Deus muda meu marido. Fala, Deus me muda. Ah, pastora, mas se eu orar assim ele nunca vai mudar. Será? Será que não? Começa, faz o teste. Amém? Então essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que o Espírito Santo, ele continue falando ao teu coração, porque a oração, ela é a nossa via de falar com Deus. Nunca vai sair de moda orar. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.